A matriarca, fria e elegante, riu com desprezo e disse em italiano: "Ela é lixo da Zona Sul. Meu filho está apenas se divertindo antes de encontrar alguém digno da nossa linhagem." A risada foi baixa, mas cruel, espalhando-se pela sala como veneno. Clara ergueu o queixo, respirou fundo, e sua resposta deixou todos sem palavras. Clara inclinou a cabeça para trás e olhou para o teto manchado de água da cafeteria. Outra rejeição. Desta vez, nem se deram ao trabalho de ligar. Apenas um e-mail de 2 linhas. "Obrigado pelo seu interesse. Decidimos seguir em frente com outros candidatos." Ela fechou o laptop com força. O barulho fez Joe olhar por cima do balcão, mas ele não disse nada. Ele já tinha visto aquela expressão no rosto dela muitas vezes antes. Clara frequentava esta cafeteria há 3 anos, sempre na mesma hora, sempre pedindo a mesma coisa. Um café preto e a permissão silenciosa para ficar por horas trabalhando naquela mesa perto da janela. Joe nunca cobrava dela por mais de uma xícara, mesmo quando ela ficava a tarde toda. Às vezes, ele trazia para ela uma torrada ou uma tigela de sopa sem que ela pedisse. "Não dá para trabalhar de estômago vazio, garota." Clara conseguia traduzir 3 idiomas. Inglês era óbvio. Espanhol ela aprendeu com as equipes de limpeza com quem trabalhava à noite, repetindo frases até que não soassem mais estranhas em sua boca. Italiano era diferente. Veio quando ela esfregava o chão em restaurantes chiques e clubes privados em Little Italy, trabalhando no turno da noite para pagar seus cursos online. Os gerentes falavam italiano entre si quando discutiam coisas que não queriam que os outros funcionários entendessem. Coisas sobre dinheiro, sobre remessas, sobre pessoas que desapareciam e nunca mais voltavam. Clara esfregava o chão e ouvia. Ela rabiscava palavras estranhas em guardanapos, procurava-as mais tarde na tela rachada do seu celular e as sussurrava para si mesma enquanto esperava o ônibus para casa. Ninguém a ensinou. Ninguém pagou por suas aulas. Ela o aprendeu porque tinha ouvidos e tinha fome de algo mais do que os salários patéticos que lhe davam. Agora ela conseguia ler contratos complexos em espanhol, traduzir documentos técnicos do italiano, trocar de idioma em sua cabeça sem pensar 2 vezes. Mas nada disso mudava nada. Ela ainda era garota sem contatos, sem nome de família, sem diploma universitário para validar o que ela podia fazer. As portas importantes permaneciam trancadas, e quando uma se abria um pouquinho, sempre havia um homem do outro lado olhando para ela do jeito errado, oferecendo oportunidades que vinham com condições que a faziam querer vomitar. Clara sempre dizia não. Ela preferia traduzir cardápios para lanchonetes baratas e folhetos turísticos mal escritos a se vender, mesmo que isso significasse mal conseguir pagar o aluguel a cada mês, mesmo que significasse usar as mesmas roupas até que se desfizessem nas costuras. Mesmo que significasse morar em um estúdio tão pequeno que sua cama tocava na parede da cozinha e o aquecedor não funcionava desde o inverno passado. Ela suspirou e abriu o laptop novamente. Ela tinha um manual sobre peças industriais para terminar. Palavras chatas, mas pelo menos pagava alguma coisa. Ela estava lendo sobre parafusos e juntas há meia hora quando a porta se abriu. Clara ergueu o olhar sem querer. Um homem entrou e ficou parado na porta como se tivesse entrado no mundo errado. Ele usava um terno, preto e caro, do tipo que custava mais do que o aluguel dela por 6 meses. Mas ele não o estava usando direito. A gravata tinha sumido. Os botões de cima da camisa estavam desabotoados, as mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando uma cicatriz desbotada que ia do pulso até a metade do antebraço. Seu cabelo escuro estava uma bagunça, como se ele estivesse dirigindo com as janelas abertas, ou simplesmente não se importasse mais com sua aparência. Havia outra cicatriz, fraca, mas visível, que ia da sua têmpora esquerda até a maçã do rosto. Ele parecia cansado. Não o tipo de cansaço que vem de um longo dia de trabalho, mas o tipo de cansaço que vem de carregar segredos que poderiam enterrá-lo, de fingir que tudo está bem por tempo demais quando nada está bem. Ele parecia um homem fugindo de algo, ou talvez fugindo de si mesmo. Se você está curioso sobre o que Clara disse que chocou a todos, curta, compartilhe e se inscreva para não perder o que acontece a seguir. Agora, vamos voltar para onde tudo começou. O homem se moveu em direção ao balcão com passos firmes, mas sem pressa.
Joe pousou o copo e o olhou de cima a baixo com o tipo de olhar que só pessoas que passaram pela guerra carregam. Um olhar que mede uma ameaça em um piscar de olhos, um terno caro, sapatos de couro polido. Mas as cicatrizes em seu rosto e braços não mentiam. Joe já tinha visto todo tipo de pessoa entrar naquele lugar, e este não pertencia a nenhum tipo que ele quisesse servir. Me dê um café preto. Sua voz era baixa e uniforme, não exatamente uma ordem, mas também não era fraca. Joe serviu o café em uma xícara de cerâmica velha e lascada e a deslizou para ele sem uma palavra. O homem pagou, pegou a xícara e se virou para encontrar um lugar. A cafeteria estava quase vazia, apenas Clara na mesa perto da janela e 2 clientes habituais em um canto nos fundos. Ele escolheu a mesa em frente a Clara, também perto da janela, como se a luz fraca que filtrava pelo vidro sujo fosse a única coisa que ele viera procurar. Ele se sentou, levou a xícara à boca e bebeu lentamente, sem celular na mão, sem laptop aberto. Nada, apenas sentado ali, olhando pela janela, bebendo café como se este fosse o único lugar na Terra onde ele pudesse respirar. Clara tentou se concentrar na tela do laptop. Linhas sobre peças industriais dançavam diante de seus olhos, mas nenhuma palavra entrava em sua cabeça. Ela se pegou olhando para o estranho uma vez, depois 2, depois vezes demais para contar. Havia algo nele que ela não conseguia parar de observar. Não porque ele era bonito ou por causa do terno caro, mas pela maneira como ele se sentava ali, sozinho em uma cafeteria barata, como se o mundo lá fora não existisse. Clara balançou a cabeça e forçou o olhar de volta para a tela. Ela leu uma seção sobre procedimentos de transporte de carga e encontrou um termo em italiano sobre o qual não tinha certeza. Ela o murmurou baixinho algumas vezes, tentando se lembrar de onde o tinha ouvido quando esfregava o chão em restaurantes em Little Italy. Com licença. Clara se assustou e ergueu o olhar. O homem estava de pé ao lado de sua mesa, ainda segurando o café, seu rosto carregando algo que era quase estranhamente tímido. Eu não estava tentando bisbilhotar, mas você estava lendo um termo de transporte em italiano. Se estiver traduzindo um documento de logística, posso ajudar. Eu trabalho nessa área. Clara o encarou com olhos frios como gelo. Ela já tinha conhecido muitos homens que ofereciam ajuda. E cada um deles queria algo em troca. Não, obrigada. Eu consigo resolver sozinha. Sua voz era dura e final, o tipo de voz que ela aprendeu a usar para construir um muro entre ela e o mundo. O homem não pareceu ofendido. Ele deu um leve aceno de cabeça, aceitando a recusa sem insistir ou implorar. Ele se virou como se fosse sair, depois parou e falou sem olhar para ela. Seu italiano é muito bom, siciliano. É raro um americano soar assim, a menos que tenha crescido lá. Clara ficou rígida. Ela tinha falado italiano com dezenas de pessoas, e ninguém, nem uma única pessoa, jamais havia reconhecido seu sotaque como siciliano. Eles só sabiam que era italiano, isso era tudo. Mas este homem ouviu na hora. Ele voltou para sua mesa antes que Clara pudesse dizer qualquer coisa. Ela o observou, seu coração batendo mais rápido do que o normal, por uma razão que ela não conseguia explicar. Atrás do balcão, Joe observava os dois, seus olhos se estreitando. Ele não disse uma palavra, mas sua mão já havia pousado no velho taco de beisebol Louisville Slugger, escondido sob o balcão, pronto para qualquer coisa. No dia seguinte, naquela mesma hora, a porta da cafeteria se abriu novamente e o homem entrou. Ele pediu um café preto, sentou-se na mesma mesa perto da janela e não olhou para Clara nenhuma vez. O dia seguinte foi o mesmo. Depois, o dia seguinte a esse, uma semana se passou e Clara percebeu que havia começado a esperar o sininho sobre a porta tocar às 3 da tarde. Ele sempre usava um terno, às vezes preto, às vezes cinza escuro, mas nunca uma gravata. E ele sempre arregaçava as mangas para revelar a cicatriz fraca em seu braço. Ele trazia livros consigo, grossos volumes de filosofia com nomes de autores que Clara não reconhecia, e lia lentamente enquanto bebia seu café. Às vezes, ele nem lia. Apenas ficava sentado ali, observando o fluxo de pessoas se movendo pela calçada da Zona Sul, como se estivesse assistindo a um filme. Só ele entendia. Joe manteve a guarda alta no início, sua mão sempre perto do taco de beisebol atrás do balcão. Mas depois de alguns dias, quando o estranho não fez nada além de beber café e ler,
Ele começou a relaxar. No quinto dia, Joe levou uma xícara de café extra para a mesa do homem sem perguntar e não cobrou por ela. O homem ergueu o olhar para ele, surpreso, e depois acenou em agradecimento. Isso foi tudo o que trocaram. Sem palavras, apenas um reconhecimento silencioso entre dois homens que já tinham visto demais em suas vidas. Clara observava tudo com o canto do olho, enquanto fingia se concentrar em seu trabalho. Ela se perguntava quem ele era. Um empresário rico não tinha motivo para vir a uma cafeteria barata da Zona Sul todos os dias apenas para beber café aguado e sentar em uma cadeira de madeira bamba. Um criminoso não ficava por aí lendo filosofia. Um homem comum não tinha cicatrizes como aquelas. Ele não se encaixava em nenhuma caixa que Clara pudesse imaginar, e isso a incomodava porque ela odiava coisas que não conseguia categorizar. Uma semana depois daquele primeiro dia, Clara estava lutando com uma sessão particularmente difícil de uma tradução sobre um contrato de transporte de carga internacional. Termos técnicos se empilhavam uns sobre os outros como um labirinto, e ela leu a mesma frase 5 vezes e ainda não a entendia. Ela murmurou em italiano, tentando encontrar o significado, e depois praguejou baixinho quando ainda não conseguiu encontrar a resposta. Cláusula de força maior neste contexto significa uma cláusula de força maior, não uma cláusula de exceção. A voz baixa veio da mesa em frente a ela. Clara ergueu a cabeça. O homem ainda estava olhando pela janela. O livro ainda aberto em suas mãos, como se ele não tivesse dito nada. Ele nem se virou para olhá-la. Clara o encarou por um longo momento, esperando que ele acrescentasse algo, esperando que ele se virasse e usasse a oportunidade para se aproximar, como outros homens sempre faziam. Mas ele não fez nada. Ele apenas ficou ali, virou a próxima página de seu livro e continuou a ler como se ajudá-la fosse a coisa mais comum do mundo e não exigisse nada em troca. Clara sentiu algo estranho subir em seu peito. Ela não sabia como chamar, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu. Não o sorriso educado que usava com os clientes, não o sorriso forçado que usava para esconder o cansaço. Um sorriso de verdade. O tipo de sorriso cujo sentimento ela havia esquecido. E ela nem tinha certeza de quando ele havia desaparecido. Joe viu tudo de trás do balcão. Ele não disse uma palavra. Apenas deu um pequeno aceno de cabeça, depois voltou a limpar xícaras que já estavam limpas. 3 dias depois, Clara fez algo que nem ela mesma esperava. Quando o homem entrou na cafeteria exatamente às 3 da tarde, como sempre fazia, ela ergueu a cabeça e falou antes que pudesse pensar. Ei! Ele parou no meio do caminho para o balcão, olhando para ela com surpresa indisfarçada. Clara engoliu em seco e continuou, sua voz mais dura do que pretendia. Tenho outro contrato para traduzir. Muitos termos de transporte. Se você não estiver ocupado, poderia se sentar aqui e me ajudar? Ela disse rapidamente, como se tivesse medo de mudar de ideia se falasse mais devagar. O homem a estudou por um longo momento, depois acenou com a cabeça. Ele foi pegar seu café com Joe, que os observava com os olhos semicerrados, depois voltou e sentou-se na cadeira em frente a Clara. Ele manteve uma distância respeitosa. Ele não arrastou a cadeira para mais perto. Não se inclinou em direção a ela. Ele apenas ficou ali com a xícara na mão e esperou. Eu sou Daniel. Daniel Reeves, ele disse como se fosse mais uma pergunta do que uma apresentação. Clara Bennett. Ela respondeu brevemente, depois virou o laptop para que ele pudesse ver a tela. Eles começaram a trabalhar. Daniel leu o contrato e explicou cada termo com uma paciência que Clara não esperava. Ele conhecia o negócio de transporte como a palma da mão, desde os procedimentos de desembaraço aduaneiro até as cláusulas de seguro de carga internacional. Quando Clara perguntou o que ele fazia da vida, ele disse que era dono de uma empresa de logística chamada Reeves International, focada em transporte e cadeias de suprimentos. Clara acenou com a cabeça, mas não insistiu. Ela sabia reconhecer quando alguém estava contando apenas metade da verdade. E Daniel Reeves estava contando exatamente a metade. Mas ela não tinha o direito de julgar, porque não havia contado a ele nada sobre si mesma, além do seu nome. Eles conversaram sobre trabalho, sobre idiomas, sobre Chicago. Daniel perguntou onde ela havia aprendido o italiano, e ela disse que havia aprendido sozinha enquanto trabalhava em restaurantes. Ela não disse que estava esfregando o chão e lavando pratos. Ela apenas disse que havia trabalhado. Ele não perguntou mais nada. Clara perguntou há quanto tempo ele morava em Chicago,
E ele disse que a vida toda, mas seus olhos se desviaram ao dizer isso. Ambos foram cuidadosos para evitar o passado, a família, qualquer coisa muito pessoal. A conversa deles parecia uma dança onde ambos sabiam os passos, mas nenhum ousava se aproximar demais. Clara percebeu que Daniel era mais inteligente do que ela supunha. Não apenas sobre negócios, mas sobre tudo. Ele lia muito, sabia muito e falava de uma maneira que a fazia se sentir ouvida, em vez de julgada. Mas por trás de seus olhos castanhos escuros, havia uma sombra que ela percebia de passagem sempre que ele pensava que ela não estava prestando atenção. Parecia uma dor antiga que havia se transformado em tecido cicatricial, mas nunca havia cicatrizado de verdade. Daniel também a observava. Ela sabia porque podia sentir o olhar dele sempre que se inclinava sobre a tela. Ele a olhava como se estivesse tentando ler um livro escrito em um idioma que nunca havia aprendido. Clara não sabia o que ele via, mas esperava que ele não visse o cansaço. Esperava que ele não visse as noites sem dormir, se preocupando com o aluguel. Esperava que ele não visse a garota que uma vez dormiu na rua porque não havia mais para onde ir. Atrás do balcão, Joe limpava a mesma xícara repetidamente, uma xícara que estava limpa há muito tempo, e observava os dois jovens sentados perto da janela. Nos 3 anos em que Clara frequentava aquele lugar, ele nunca a tinha visto conversar com alguém por tanto tempo. Ela sempre mantinha a distância, sempre construía seus muros, sempre olhava para as pessoas como se elas fossem machucá-la no momento em que ela as deixasse se aproximar demais. Mas hoje, pela primeira vez, Joe viu uma rachadura naquele muro. Ele não sabia quem era o homem ou de onde ele tinha vindo, mas ele sabia de uma coisa. A maneira como o homem olhava para Clara não era a maneira como outros homens a haviam olhado. Não havia fome nisso, nem cálculo, apenas curiosidade, e talvez algo que parecia reconhecimento, como se ele visse algo nela que era familiar. Joe soltou um suspiro silencioso e pousou a xícara. Ele esperava não estar errado sobre este homem. Naquela noite, o homem dirigiu para o norte da cidade depois de uma longa reunião com pessoas que ele não queria ver, falando sobre coisas que ele não queria ouvir. Ele estava cansado até os ossos. O tipo de cansaço que o sono não conseguia consertar. Ele não tinha planos de passar pela Zona Sul, mas de alguma forma seu carro virou naquela direção de qualquer maneira, como se tivesse vontade própria. Ele estava se movendo lentamente por uma rua escura quando a viu. Clara estava andando sozinha na calçada, os ombros encolhidos contra o frio, os braços firmemente enrolados em uma bolsa velha pressionada contra o peito. O homem pisou no freio por instinto e parou no meio-fio. Ele a observou passar por um grupo de homens bebendo em uma escadaria. Seus olhos grudaram nela como animais observando uma presa. Clara não olhou para eles. Ela apenas abaixou a cabeça e andou mais rápido, e Daniel sentiu suas mãos se apertarem no volante até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Ele a seguiu à distância, mantendo-se longe o suficiente para que ela não percebesse. A rua piorava à medida que eles avançavam. Mais postes de luz estavam quebrados do que funcionando, deixando bolsões de escuridão onde qualquer coisa poderia se esconder. Lixo se acumulava nas calçadas, prédios com janelas tapadas e paredes cobertas de grafite. Daniel já tinha visto lugares piores em sua vida. Ele cresceu em meio à violência e à morte. Mas ver Clara se mover por ali sozinha fez algo em seu peito se apertar até doer. Ela parou em frente a um prédio de apartamentos em ruínas, do tipo que as pessoas chamavam de armadilha mortal, se um incêndio começasse. Ela destrancou a porta e desapareceu lá dentro. Alguns minutos depois, uma janela no quarto andar se acendeu. Daniel ficou no carro e olhou para aquela janela por um longo tempo. Ele pensou em sua cobertura em River North, com vista para o rio Chicago. Ele pensou nos ternos em seu armário que custavam mais do que 1 ano de aluguel em um lugar como este. Ele pensou na vida que estava vivendo e na vida que ela estava vivendo. Ela não havia pedido ajuda a ele. Ela não havia reclamado de suas circunstâncias. Ela apenas aparecia na cafeteria todos os dias, trabalhava em um laptop velho e tentava sobreviver por conta própria. Daniel pegou o celular e ligou para Tommy. Após o segundo toque, alguém atendeu. Chefe. A voz de Tommy era baixa e afiada, embora fosse quase meia-noite. Preciso que alguém vigie uma garota. Proteja-a à distância. Não a deixe saber. Daniel deu a ele o endereço do prédio e descreveu Clara.
Tommy ficou em silêncio por um momento, depois perguntou cuidadosamente: "O que essa garota tem de especial, chefe?" Daniel olhou para a janela acesa no quarto andar. Ele pensou no sorriso dela quando ele corrigiu um erro de tradução. Ele pensou na maneira como ela o olhava com olhos cansados que ainda não continham medo. Ele pensou no siciliano perfeito em sua voz, aprendido esfregando o chão e ouvindo. Ele pensou nas cicatrizes invisíveis que viu em seu olhar. O mesmo tipo de cicatrizes que ele via toda vez que se olhava no espelho. Ele não respondeu à pergunta de Tommy. Ele não sabia a resposta. Ele só sabia que se algo acontecesse com ela neste bairro, ele nunca se perdoaria. "Faça o que eu disse", ele disse, e encerrou a chamada antes que Tommy pudesse perguntar mais alguma coisa. Daniel ficou no carro por mais alguns minutos, observando a luz no apartamento de Clara. Então ele ligou o motor e foi embora. Mas durante todo o caminho para casa, ele não conseguia parar de pensar nela, na garota que vivia em um apartamento em ruínas na Zona Sul, andando por ruas perigosas todas as noites, e ainda mantendo a cabeça erguida, como se o mundo não pudesse quebrá-la. Daniel conheceu muitas pessoas em sua vida. Chefes da máfia, políticos corruptos, assassinos de sangue frio. Mas ele nunca conheceu ninguém que o fizesse se sentir assim, como se estivesse perto demais de um fogo que ele sabia que o queimaria se ele se aproximasse. E, no entanto, ele ainda não conseguia se afastar. As semanas seguintes passaram como um sonho que Clara não ousava acreditar que era real. Daniel começou a levá-la para jantar depois de suas tardes na cafeteria do Joe. No início, apenas uma tigela de pho em um pequeno restaurante vietnamita no final da rua. Depois, uma pizzaria familiar nos subúrbios do Oeste. Ele nunca me levava a lugares chiques, nunca fazia reservas em restaurantes com cardápios que não listavam preços. Quando Clara perguntou por quê, ele apenas deu de ombros e disse que não gostava de lugares lotados. Ela não perguntou mais porque gostava mais dos lugares que ele escolhia de qualquer maneira. Lugares onde ela podia usar jeans velhos e um suéter gasto sem se sentir deslocada. Eles caminharam ao longo do Lago Michigan, ao pôr do sol, a última luz transformando a água em ouro, enquanto o vento embaraçava o cabelo de Clara. Daniel contou a ela sobre navios de carga atracando em Chicago, sobre contêineres circulando o mundo, sobre a indústria de transporte que ele dizia amar. Ela ouviu e percebeu que ele falava sobre seu trabalho com profundo conhecimento, mas sem paixão real, como se fosse algo que ele tinha que fazer, não algo que ele queria fazer. Eles pararam em uma livraria de segunda mão em Hyde Park, onde Daniel passou uma hora inteira vasculhando livros de filosofia de capa dura, grossos e amarelados. Clara sentou-se em uma poltrona velha no canto e o observou ler passagens com uma expressão pensativa. Ela se perguntou o que o dono de uma empresa de logística estava aprendendo com Nietzsche e Camus, mas não perguntou por que tinha medo que a resposta estourasse a bolha em que eles estavam vivendo. Uma noite, eles estavam caminhando pela trilha à beira do lago depois do jantar, quando o telefone de Daniel tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto mudou. Clara viu a mudança acontecer em um instante, do homem caloroso que segurava sua mão para alguém completamente desconhecido. Seus olhos ficaram frios como gelo. Sua mandíbula travou e todo o seu corpo se enrijeceu como um animal pronto para atacar. Ele atendeu e falou algumas frases rápidas e curtas em italiano. Clara entendeu cada palavra, e o que ela ouviu fez o sangue em suas veias virar gelo. Resolva isso, não me importa como. Certifique-se de que não haja vestígios. Sua voz era a voz de alguém acostumado a dar ordens, acostumado a ser obedecido, acostumado a ter seus comandos executados sem que ninguém ousasse questioná-lo. Aquela não era a voz de um empresário. Aquela era a voz de alguém que detinha o poder de decidir quem vivia e quem não. Ele encerrou a chamada e olhou de volta para ela, e por uma fração de segundo, Clara viu a escuridão ainda em seus olhos, antes que ela desaparecesse por trás de seu sorriso familiar. Desculpe, coisas do trabalho. Clara acenou com a cabeça como se acreditasse nele, mas seu coração batia descontroladamente em seu peito. Eles continuaram andando e Daniel pegou sua mão novamente, a palma da mão quente, como se aquela ligação nunca tivesse acontecido. Mas Clara olhou para baixo e viu uma pequena mancha vermelha no punho de sua camisa branca. Sangue, ela parou. Daniel, sua manga. Ele olhou para baixo e ela viu sua mandíbula se contrair por um segundo antes de ele relaxá-la. Ah,
Um pequeno acidente no armazém esta tarde. Uma caixa caiu e atingiu minha mão. Ela olhou em seus olhos e soube que ele estava mentindo. Aquele sangue não era de um acidente de armazém. Era fresco. Era novo. E havia aparecido depois da ligação em italiano que ele acabara de fazer. Mas Clara não perguntou mais nada. Ela não perguntou porque sabia como era quando alguém tentava alcançar segredos que você não queria compartilhar. Ela tinha seus próprios segredos. Noites passadas dormindo na rua. Famílias adotivas que a tratavam como lixo. Cicatrizes invisíveis que ela escondia sob suéteres velhos. Se ela queria que ele respeitasse seus muros, ela tinha que respeitar os dele. Então, ela apenas acenou com a cabeça e disse: "Você deveria ser mais cuidadoso." E eles continuaram andando juntos, enquanto a escuridão se instalava sobre Chicago. Duas pessoas com segredos demais, fingindo que não viam as sombras nos olhos um do outro. A tempestade atingiu Chicago sem aviso. Em 1 minuto, o céu estava apenas cinza. No seguinte, a chuva caiu como uma cachoeira e o vento gritava pelas ruas estreitas da Zona Sul. Clara sentou-se na cafeteria do Joe e olhou pela janela, a cortina de chuva tão espessa que ela não conseguia ver o outro lado da rua. Seu telefone vibrou com um alerta dizendo que o sistema de metrô havia sido suspenso por causa de inundações. Ela soltou um suspiro lento e verificou a hora. Eram quase 9 da noite e ela não tinha como voltar para casa. Joe estava limpando o balcão, se preparando para fechar. Ele olhou para ela com preocupação, mas não disse nada porque sabia que Clara não aceitava ajuda facilmente. A porta se abriu e Daniel entrou, encharcado. Mesmo tendo ido apenas do carro até a entrada, ele viu Clara sentada sozinha na mesa perto da janela e foi direto até ela. "Os trens não estão funcionando." Ele disse como uma afirmação, não uma pergunta. Clara acenou com a cabeça. Daniel não perguntou se ela queria uma carona. Ele apenas disse: "Meu carro está lá fora." E então se virou e foi em direção à porta. Clara ficou parada por um momento, observando sua silhueta se desfazer na chuva. Então ela se levantou e correu atrás dele. Ela ficou encharcada nos poucos segundos que levou para ir da loja até o carro dele. Daniel já havia aberto a porta do passageiro para ela e ela deslizou para o assento, tremendo de frio. Ele ligou o aquecedor no máximo e dirigiu lentamente por ruas alagadas. Dentro do carro, a chuva batendo no vidro se tornou uma música constante, isolando-os do mundo lá fora. Clara não sabia quem falou primeiro, ela ou ele. Mas de alguma forma eles começaram a conversar. Conversar de verdade, não as conversas cuidadosas que eles vinham tendo, mas o tipo que acontece quando você está tão exausto que não tem forças para manter seus muros de pé. Clara contou a ele sobre a noite em que tinha 16 anos, quando a polícia foi à sua escola para dizer que seus pais haviam morrido em um acidente de carro. Ela contou a ele sobre seu tio, a única família que lhe restava, o homem que pegou o dinheiro do seguro e a empurrou para o sistema de adoção porque não queria o fardo de outra criança. Ela contou a ele sobre famílias adotivas que a tratavam como empregada não remunerada, sobre um pai adotivo bêbado que a esbofeteava sempre que perdia uma aposta. Sobre a noite em que tinha 17 anos, quando fugiu e dormiu em um parque porque não havia mais para onde ir. Ela não chorou enquanto falava. Ela já havia esgotado suas lágrimas por essas coisas há muito tempo. Daniel ouviu em silêncio, os olhos fixos na estrada, mas Clara sabia que ele estava ouvindo cada palavra. Quando ela parou, ele não ofereceu o conforto vazio de sempre. Não disse: "Sinto muito", ou "Tudo vai ficar bem." Em vez disso, ele começou a contar sua própria história. "Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Sua voz era baixa e uniforme, sem emoção, como se estivesse lendo uma notícia sobre um estranho. Eu vi. Eu estava lá quando aconteceu. E depois daquela noite não me foi permitido ser mais uma criança." Clara olhou para ele e viu sua mandíbula se contrair, viu seus olhos escurecerem. Ele não deu detalhes, mas ela entendeu que havia coisas que não precisavam ser ditas em voz alta. "Minha mãe precisava que eu me tornasse a pessoa que ela precisava." Ele continuou. "Ninguém perguntou o que eu queria. Ninguém se importou com o que eu sonhava. Eu era apenas uma ferramenta para manter o que meu pai deixou para trás." O carro parou em frente ao prédio de Clara. A chuva ainda caía lá fora, mas nenhum deles se moveu. Daniel se virou para olhá-la, e na luz fraca do painel, ela viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. "Você merece mais do que isso, Clara."
Ele disse, sua voz ficando rouca. Este apartamento, este bairro, esta vida. Você merece mais do que isso. Clara sustentou o olhar dele por um longo momento. Então ela falou, sua voz suave, mas firme. Eu não preciso que ninguém me salve, Daniel. Eu me salvei há muito tempo. Eu só preciso de alguém que não tente mais me machucar. Eles se olharam em silêncio enquanto a chuva continuava a cair contra o para-brisa. E então Daniel se inclinou em direção a ela. Ele parou quando estava a apenas alguns centímetros de sua boca, dando a ela a chance de recuar se quisesse. Ela não quis. O primeiro beijo deles foi gentil e hesitante, como duas pessoas com medo de que algo bonito pudesse se quebrar se o segurassem com muita força. Seus lábios eram quentes e macios contra os dela. E Clara sentiu algo dentro de seu peito que ela pensava ter morrido há muito tempo começar a bater novamente. Quando eles se afastaram, Daniel não tentou segui-la para dentro. Ele não sugeriu, não insinuou, não fez nada que a fizesse sentir que aquilo era uma transação. Ele apenas disse, vá para casa. E então esperou até que ela estivesse segura lá dentro antes de ir embora. Clara ficou em seu apartamento escuro com as costas contra a porta, ouvindo o som de seu carro desaparecendo na chuva. Ela levantou a mão para tocar os lábios, ainda quentes do beijo dele. E pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu ter esperança. Uma semana depois daquela noite chuvosa, Clara estava voltando para casa depois de um longo dia traduzindo documentos na cafeteria do Joe. Já estava escuro e outro poste de luz em seu bairro havia se apagado, deixando grandes vãos negros entre poças de luz fraca. Ela andou mais rápido do que o normal, não porque estivesse com medo, mas porque queria chegar em casa e ligar para Daniel. Eles conversavam todas as noites desde aquele beijo no carro. Ligações que se estendiam até tarde da noite, e ela se viu desejando a voz dele como se deseja a luz do sol depois de um longo inverno. Ela tinha acabado de virar no beco familiar que usava como atalho quando 3 vultos escuros saíram e bloquearam seu caminho. Clara parou como se tivesse pisado no freio. 3 homens, altos, vestidos de preto, com os rostos descobertos. Isso a assustou mais do que máscaras teriam assustado, porque significava que eles não tinham medo de que ela os visse, ou que não planejavam deixá-la viver o suficiente para contar a alguém o que tinha visto. Clara se virou para correr, mas um deles estava de repente atrás dela, perto o suficiente para cortar sua fuga. Ela estava cercada. Não seja estúpida, o homem à sua frente falou, sua voz fria como aço. Eu não quero te machucar, garotinha. Você só precisa fazer o que lhe for dito. Clara apertou a bolsa, seus olhos procurando rapidamente por uma saída. Não havia nenhuma. O que vocês querem? Ela perguntou, a voz mais dura do que se sentia. Eu não tenho dinheiro, o homem riu, um som seco e sem humor. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu só preciso que você fique longe daquele homem. O coração de Clara começou a martelar. Que homem? Não se faça de boba. O homem se aproximou. O cheiro de cigarros e álcool a atingiu. Você está brincando com fogo, garotinha. Aquele homem não é do tipo com quem você deveria se meter. Fique longe dele se quiser viver. Clara sentiu seu sangue virar gelo. Eles estavam falando de Daniel. Mas como eles sabiam sobre Daniel e ela? E por que a ameaçariam por causa disso? Eu não sei do que você está falando, Clara disse, a voz trêmula, mas teimosa. O homem suspirou como se estivesse lidando com uma criança difícil. Tudo bem, parece que você precisa de uma pequena lição para fixar. Ele sinalizou e os outros 2 se moveram em direção a Clara. Ela se virou e correu, mas uma mão agarrou seu cabelo e a puxou para trás. Ela gritou e arranhou, suas unhas rasgando o rosto de um homem com força suficiente para tirar sangue. Mas eles eram mais fortes e eram muitos. Um a jogou contra a parede, o hálito quente se espalhando por sua pele. Então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Uma sombra explodiu da escuridão, e o homem que segurava Clara foi arrancado para trás. Ela ouviu um osso quebrar, ouviu gritos, ouviu socos e chutes. Mais 2 figuras apareceram, movendo-se rápido e precisamente como máquinas programadas. A luta acabou tão rápido que Clara nem conseguiu processar o que estava vendo. O braço de um homem foi quebrado, e ele jazia uivando no chão. Outro foi jogado de cabeça contra a parede e caiu, imóvel. O último correu para a escuridão como se o diabo estivesse em seus calcanhares. Em menos de 1 minuto, tudo acabou.
Clara ficou de costas para a parede, ofegante, as pernas tremendo tanto que ela pensou que poderia desmaiar. Um dos homens que a salvaram se aproximou. Ele era grande, com cabelo ruivo, olhos afiados como lâminas e um rosto que não continha um único traço de expressão. "Você é a Clara, certo?" Ele perguntou, a voz baixa e calma, como se tivesse saído para uma caminhada em vez de ter acabado de derrubar dois homens. Clara acenou com a cabeça, incapaz de falar. "Eu sou Tommy", ele disse, e afirmou gentilmente em seus pés. "Daniel me enviou. Entre no carro." Ela não perguntou por que Daniel tinha alguém a vigiando. Ela não perguntou como Tommy e seus homens sabiam que ela estava em perigo. Ela apenas deixou Tommy levá-la a um SUV preto estacionado no final do beco e entrou no banco de trás. Tommy sentou-se no banco do motorista, pegou o telefone e discou. "Chefe, temos uma situação. Ela está bem, mas você deveria vir aqui." Clara sentou-se muito quieta no carro, olhando para as mãos trêmulas. Ela não estava tremendo por causa dos bandidos. Ela estava tremendo por causa do que acabara de testemunhar. 3 homens foram derrubados em segundos pelas pessoas que Daniel enviara para protegê-la. Pessoas que se moviam como assassinos treinados. Pessoas que chamavam Daniel de chefe. Chefe de quê? Clara fechou os olhos e sentiu o mundo que ela pensava entender começar a se estilhaçar como vidro. O SUV parou em frente a um arranha-céu em River North, o tipo de prédio que Clara só via em revistas ou filmes. Tommy a conduziu por um saguão de mármore reluzente, passando por 2 seguranças que acenaram para ele como se o conhecessem, e depois para um elevador privado que precisava de um cartão-chave para funcionar. O elevador abriu no último andar, diretamente na residência. Não uma residência, uma cobertura. Clara entrou e sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. Tetos altos com um lustre de cristal, pisos de carvalho polido, vidro do chão ao teto, com vista para o horizonte de Chicago, brilhando com luzes. O interior era minimalista, mas cada peça irradiava dinheiro sem precisar se exibir. Este lugar provavelmente valia mais do que tudo que Clara ganharia em toda a sua vida. E Daniel estava parado no meio da sala de estar, esperando por ela. Ele parecia ter acabado de correr uma maratona, cabelo bagunçado, camisa amassada, olhos selvagens com algo que Clara nunca tinha visto nele antes. Medo. Ele atravessou a sala em algumas passadas longas e parou na frente dela, suas mãos se levantando como se quisesse tocá-la e depois caindo novamente, como se tivesse medo de que ela se quebrasse se ele o fizesse. "Você está bem?" Sua voz ficou rouca. "Você está machucada." Clara balançou a cabeça. Ela não estava machucada, pelo menos não fisicamente, mas ela precisava de respostas. "Quem é você, Daniel?" ela perguntou, sua voz ecoando pela enorme sala como um sino. "E não minta para mim. Fui ameaçada por 3 homens, porque eu te conheço. Fui salva por pessoas que te chamam de chefe. Eu mereço a verdade." Daniel fechou os olhos por um segundo, como se estivesse engolindo dor. Então ele os abriu e olhou para ela. Olhos castanhos escuros, pesados de exaustão e algo que parecia rendição. "Meu trabalho não é tão simples quanto eu te disse", ele começou. Cada palavra pesada como pedra. "A Reeves International é real, mas é apenas uma parte. Eu tenho inimigos, Clara. Inimigos perigosos no mundo dos negócios. Pessoas que querem me machucar e estão dispostas a passar por cima de qualquer um ao meu redor para fazer isso." "O mundo dos negócios", Clara repetiu, a voz carregada de descrença. "Empresários não têm pessoas os chamando de chefe, Daniel. Empresários não têm segurança que se move como assassinos." Daniel não disse nada. Seu silêncio foi uma resposta mais alta do que qualquer palavra. "Quem é você de verdade?" Clara perguntou novamente, a voz começando a tremer. "Não Daniel Reeves, o verdadeiro você." Ele a olhou por um longo tempo, e Clara pôde ver a luta acontecendo por trás de seus olhos. A parte dele que queria dizer a verdade, lutando contra a parte que queria protegê-la dela. Finalmente, ele soltou um longo suspiro. "Eu sou alguém tentando te proteger, quer você acredite ou não," ele disse, a voz cansada até os ossos. "Mas há coisas que não posso te contar ainda. Não porque não confio em você, mas porque, uma vez que você souber, não poderá voltar a uma vida normal." A raiva explodiu no peito de Clara. Ela queria gritar com ele, exigir a verdade, ir embora e nunca mais olhar para trás.
Mas então ela olhou em seus olhos e viu algo que acalmou sua raiva. Medo. Não medo por si mesmo, mas medo por ela. Medo de perdê-la. Medo de que a verdade a afastasse para sempre. Clara já tinha visto tipos de olhos suficientes em sua vida para saber quando alguém estava mentindo por razões egoístas e quando alguém estava escondendo coisas para proteger. E Daniel, quem quer que ele fosse, estava escondendo coisas pela segunda razão. Ela respirou fundo e tomou uma decisão. Tudo bem, ela disse, a voz fria, mas não mais trêmula. Eu vou ficar, vou te dar um tempo. Mas me escute, Daniel, ou seja lá qual for o seu nome verdadeiro. Se você mentir para mim mais uma vez, se eu descobrir que você está escondendo qualquer outra coisa que coloque minha vida em risco, eu vou embora e nunca mais volto. Ele olhou para ela e Clara viu seus ombros caírem como se um peso tivesse sido parcialmente levantado. Ele acenou com a cabeça, um aceno pesado e sério. Eu entendo. Eles ficaram frente a frente no luxo da cobertura. Duas pessoas de dois mundos diferentes, ambas cheias de cicatrizes e segredos, ambas com medo e nenhuma disposta a ir embora. Daniel ofereceu que Clara ficasse em um apartamento seguro na Gold Coast até que ele resolvesse o problema dos homens que a ameaçaram. Clara recusou imediatamente, dizendo que não precisava que ninguém a sustentasse e que tinha sua própria vida para cuidar. Mas quando Daniel olhou para ela com olhos cansados e disse que não conseguiria dormir, sabendo que ela estava sozinha naquele apartamento, em ruínas na Zona Sul, ela cedeu. Alguns dias, ela disse. Apenas alguns dias. O apartamento na Gold Coast não era tão extravagante quanto a cobertura de Daniel, mas ainda era mais agradável e confortável do que qualquer lugar onde Clara já tivesse morado. Tinha uma cozinha totalmente equipada, um quarto com uma cama grande e lençóis macios, janelas com vista para um parque verde. Clara ficou na sala de estar no primeiro dia e se sentiu como uma estranha dentro de sua própria vida. Daniel vinha vê-la todos os dias, às vezes de manhã antes do trabalho, às vezes à noite depois de reuniões que ele nunca descrevia em detalhes. Ele trazia comida, livros e sua presença. Dentro do pequeno e protegido espaço deste apartamento seguro, longe do mundo exterior com seus segredos e perigos, Clara começou a ver um Daniel diferente. Ele cozinhava para ela. Não comida de restaurante caro, mas pratos italianos simples que ele disse que sua avó lhe ensinara quando era jovem. Ele ficava na cozinha com as mangas arregaçadas, mexendo uma panela de molho de tomate, enquanto contava sobre a mulher que o criou quando sua mãe estava muito ocupada com os negócios da família. Minha avó foi a única que me amou incondicionalmente, ele disse, né? Os olhos distantes enquanto observava o molho borbulhar. Ela não se importava com quem eu me tornaria ou o que eu poderia fazer pela família. Ela me amava apenas porque eu era eu. Clara sentou-se no balcão da cozinha com as pernas balançando e ouviu. Ela entendia aquele sentimento, o sentimento de ser amado por nada além de si mesmo. Ela não tivera isso depois que seus pais morreram. Eles conversavam sobre livros, sobre filosofia, sobre as grandes questões que não tinham respostas. Daniel lia uma quantidade surpreendente, de Platão a Dostoiévski, de Marco Aurélio a Albert Camus. Ele disse que começou a ler depois que seu pai morreu, quando tinha 12 anos, e não tinha com quem conversar sobre o que estava acontecendo dentro de sua cabeça. Os livros eram meus amigos quando eu não tinha mais ninguém. Ele disse com um sorriso triste. E Clara acenou com a cabeça porque entendia. Ela tinha feito a mesma coisa com os idiomas, aprendendo italiano e espanhol como uma forma de escapar da realidade brutal do sistema de adoção. Pouco a pouco, Clara percebeu que Daniel tinha medo das mesmas coisas que ela. Ele tinha medo de ser abandonado. Ele tinha medo de não merecer amor. Ele tinha medo de que, se as pessoas soubessem quem ele realmente era, elas virariam as costas e iriam embora. Ela via esse medo na maneira como ele a olhava quando pensava que ela não estava prestando atenção. Na maneira como ele segurava sua mão um pouco mais forte toda vez que tinha que sair. Na maneira como ele perguntava, "Você tem certeza de que quer ficar?" Como se não pudesse acreditar que ela ainda estava ali. E Clara começou a amá-lo. Não o amor relâmpago dos filmes, mas o tipo que cresce do entendimento, de conversas tarde da noite, de refeições simples na cozinha, de ver as cicatrizes um do outro e não se afastar. Na quarta noite, quando Daniel chegou depois de um dia longo e tenso, com olhos cansados e ombros caídos, Clara o alcançou primeiro.
e o abraçou. Ele ficou imóvel por um momento, como se não estivesse acostumado a alguém tocá-lo apenas para confortá-lo. Então ele a abraçou de volta e Clara sentiu todo o seu corpo tremer. Naquela noite, eles ficaram juntos pela primeira vez, lento e gentil, como se ambos tivessem medo de quebrar algo frágil. Daniel a tocou como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já segurou. E Clara o tocou como se quisesse curar cada cicatriz em seu corpo e em sua alma. Depois, eles deitaram no escuro. Clara aninhada no peito de Daniel, ouvindo seu coração bater firme sob sua orelha. Ele beijou o topo de sua cabeça e sussurrou algo em italiano que ela entendeu perfeitamente. Te amo, eu te amo. Clara fechou os olhos e não disse nada. Ela não estava pronta para dizer aquelas palavras, mas apertou a mão dele e isso foi tudo o que ele precisava. 2 meses se passaram como um sonho do qual Clara não queria acordar. Ela havia voltado para seu apartamento na Zona Sul depois de alguns dias no lugar seguro. Mas Daniel vinha vê-la todos os dias e eles passavam a maior parte do tempo livre juntos. Ela ainda trabalhava na cafeteria do Joe, ainda traduzia documentos em seu laptop velho. Mas agora Daniel se sentava em frente a ela, bebendo café e lendo livros, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Joe não dizia nada, mas começou a trazer doces extras para os dois sem cobrar. Então, uma noite, quando estavam sentados no sofá da cobertura de Daniel depois do jantar, ele disse de repente, eu quero te apresentar a minha família. Clara quase derramou o vinho em sua mão. Ela o encarou, esperando que ele dissesse que estava brincando, mas seu rosto estava completamente sério. Sua família, ela repetiu como se não entendesse o que a palavra significava. Daniel acenou com a cabeça. Minha mãe e algumas outras pessoas da família. Eles estão organizando uma reunião neste fim de semana, e eu quero que você venha comigo. Clara pousou o copo porque suas mãos começaram a tremer. Ela nunca imaginou conhecer a família dele. Ela nunca imaginou que o relacionamento deles iria tão longe. E agora, a ideia de enfrentar os parentes de Daniel a assustava mais do que a noite em que 3 bandidos a encurralaram em um beco escuro. Há coisas que você deve saber primeiro, Daniel disse, a voz cuidadosa. Minha família é rica e tem influência em Chicago. Muita influência. Clara olhou ao redor para o luxo da cobertura e acenou com a cabeça. Ela já imaginava. Minha mãe pode ser difícil, Daniel continuou, e Clara pôde vê-lo escolhendo cada palavra com cuidado. Ela tem certas expectativas sobre o tipo de pessoa com quem eu deveria estar. Você quer dizer alguém que não é da Zona Sul e não ganha a vida como tradutora freelancer? Clara disse secamente, a voz amarga. Daniel não negou. Ele apenas segurou a mão dela com mais força. Eu não me importo com o que minha mãe pensa. Eu te amo. Você é com quem eu quero estar. E eu quero que eles saibam disso. Clara soltou a mão e se levantou, caminhando até a janela com vista para a cidade. Seu coração tropeçava dentro do peito. Parte dela queria recusar, dizer não e manter esse relacionamento escondido em um lugar seguro onde ninguém a julgasse. Mas outra parte dela sabia que, se Daniel estava disposto a trazê-la para o seu mundo, ela não poderia ser covarde e recuar. Eu não tenho nada para vestir, ela disse, a voz mais baixa do que queria. Nada que sirva para uma festa de gente rica. Eu compro algo para você. Daniel se levantou e ficou ao lado dela. O que você quiser. Clara se virou e olhou para ele, os olhos endurecendo. Não, ela disse ríspida e final. Eu não preciso que você compre roupas para mim. Eu não quero aparecer naquela festa como uma joia que você escolheu. Se eu for, vou como eu mesma, com algo que comprei com meu próprio dinheiro. Daniel a olhou por um longo momento, depois acenou lentamente com a cabeça. Ok. Naquele fim de semana, Clara foi a uma loja de segunda mão em Wicker Park, que já havia visitado algumas vezes. Ela encontrou um vestido azul escuro, simples, mas elegante, com um corte que valorizava sua figura esguia. Custou $40, quase todas as suas pequenas economias. Mas quando se olhou no espelho do provador, soube que valeu a pena. Na noite da festa, Daniel veio buscá-la em seu apartamento na Zona Sul. Quando ela abriu a porta, ele ficou parado como se tivesse virado pedra, seus olhos percorrendo-a da cabeça aos pés, antes de pousarem em seu rosto. Você está linda, ele disse, a voz rouca, mais bonita do que qualquer pessoa que eu já conheci. As bochechas de Clara esquentaram, mas ela não desviou o olhar.
Ela ergueu o queixo e saiu pela porta. Eles caminharam até o carro, onde Tommy estava esperando no banco do motorista. Quando Daniel abriu a porta para Clara, Tommy olhou para ele no espelho retrovisor com uma expressão que Clara não entendeu. Chefe, Tommy disse, a voz baixa e cautelosa. Eu ainda acho que isso é uma má ideia. O homem ficou rígido por um segundo. Depois relaxou. Anotado, Tommy. Agora dirija. Tommy balançou a cabeça levemente, mas ligou o motor. Clara sentou-se ao lado de Daniel, os dedos cerrados em sua pequena bolsa, sem saber que estava a caminho da Cova dos Leões. O carro parou em frente a uma mansão em Lincoln Park, e Clara sentiu sua respiração prender na garganta. Aquilo não era uma casa. Era um palácio, uma propriedade de 3 andares do velho mundo, com uma fachada de calcário branco, colunas de estilo grego sustentando um vasto pórtico frontal, janelas do chão ao teto com cortinas de veludo vermelho escuro, com vista para um jardim perfeitamente aparado. Carros de luxo alinhavam a entrada de paralelepípedos, cada um valendo muitas vezes mais do que o apartamento de Clara. Ela engoliu em seco e forçou as mãos a não tremerem enquanto Daniel abria a porta para ela. Você está bem? Ele perguntou suavemente, os olhos procurando em seu rosto qualquer sinal de pânico. Clara ergueu o queixo. Estou bem. Eles subiram os degraus de mármore e as enormes portas de carvalho se abriram, como se alguém lá dentro estivesse observando. Clara entrou e sentiu como se tivesse atravessado para outro mundo. O salão principal era enorme, o teto se elevando bem acima deles e pintado com afrescos clássicos. Um lustre de cristal gigante derramava luz quente sobre pisos de mármore polidos tão brilhantes que pareciam espelhos. O cheiro de flores frescas e velas caras flutuava no ar. Música clássica suave vinha de uma grande sala de estar, misturando-se com as risadas e conversas de convidados em ternos elegantes e vestidos de noite brilhantes. Mas por baixo do brilho, Clara sentiu outra coisa. Um perigo silencioso correndo pelo ar como uma corrente invisível. A maneira como os homens se observavam com olhos cuidadosos, mesmo enquanto suas bocas sorriam. A maneira como os criados se moviam em silêncio absoluto, como fantasmas. A maneira como todos na sala pareciam saber exatamente onde Daniel estava no momento em que ele entrou. E então Clara a viu. Uma mulher de 62 anos, ainda bonita de uma forma fria e assustadora, como uma estátua esculpida em gelo. Ela usava um vestido de noite preto e um colar de pérolas. Seu cabelo prateado estava preso em um coque alto que expunha a linha elegante de seu pescoço. Seus olhos, do mesmo castanho escuro dos de Daniel, varreram a sala e pararam em Clara. Não havia calor naquele olhar. Nenhuma boas-vindas. Apenas uma avaliação fria, como um comprador avaliando um item que já sabia que não atenderia ao padrão. Mãe, disse Daniel, a voz calma, mas Clara sentiu seu corpo se enrijecer ao lado dela. Esta é Clara. Clara, esta é minha mãe, Margaret Corsetti. O nome soou um acorde fraco e arrepiante no fundo da mente de Clara. Um nome sussurrado nos cantos escuros dos restaurantes onde ela costumava trabalhar. Mas ela forçou sua expressão a permanecer neutra. Clara. Margaret repetiu o nome dela como se estivesse provando um prato e o achando sem graça. Ela não ofereceu a mão, não sorriu, não fez um único gesto educado. Ela apenas ficou ali e olhou Clara de cima a baixo. Do cabelo castanho que Clara tentara cachear cuidadosamente ao lugar, aos saltos velhos com solas gastas que ela havia engraxado com cuidado antes de vir. Belo vestido, disse Margaret, e Clara soube na hora que não era um elogio. De segunda mão, não é? Daniel ficou rígido ao lado dela. Mãe. Está tudo bem, Daniel, disse Clara, a voz firme, embora seu coração estivesse batendo como um tambor. Ela encontrou os olhos de Margaret sem vacilar. Sim, senhora, de segunda mão. Não vejo sentido em gastar milhares de dólares em um vestido que você usará uma vez. Alguns convidados próximos se viraram para olhar e Clara viu bocas se contorcendo enquanto lutavam para conter sorrisos. Margaret não sorriu. Ela apenas inclinou a cabeça ligeiramente como uma cobra estudando sua presa. Prática. Então ela se virou para Daniel. Você pode apresentá-la aos convidados? Preciso falar com o Sr. Sullivan. Ela se afastou sem olhar para trás. Daniel levou Clara para a grande sala de estar, onde grupos de pessoas estavam conversando. Ele a apresentou. Empresários, políticos, pessoas que Clara não conhecia pelo nome, mas que podia reconhecer como perigosas pela maneira como olhavam e pela maneira como os outros abaixavam a cabeça ao redor deles.
Eles apertaram sua mão com sorrisos polidos e olhos avaliadores. Eles perguntaram o que ela fazia, de onde era, quem era sua família. Cada resposta que Clara dava era recebida com um breve silêncio antes que o assunto mudasse, ou com pequenas risadas como se ela tivesse acabado de contar uma piada que só eles entendiam. Tradução freelancer. Um homem de meia-idade com um anel de diamante do tamanho da ponta de um dedo disse, o tom carregado de condescendência. Interessante. Eu não sabia que as pessoas ainda faziam isso para viver. O aperto de Daniel na mão de Clara se intensificou e ela viu sua mandíbula se contrair. Ele parecia prestes a falar, mas Clara apertou sua mão gentilmente, sinalizando que ela cuidaria disso. Ela sorriu para o homem, um sorriso que não alcançou seus olhos. Sim, fazem, especialmente pessoas que não têm famílias ricas para se apoiar. O homem piscou, incerto se ela o havia insultado ou não, depois forçou uma risada e se virou. Clara ficou no meio de uma sala cheia de estranhos ricos e se sentiu como uma presa cercada por predadores. Mas ela não abaixou a cabeça. Ela a manteve erguida e olhou diretamente para cada rosto, desafiando-os a julgá-la mais uma vez. A festa continuou, e Clara sentiu como se estivesse andando em uma corda bamba, sem rede por baixo. Daniel ficou por perto, a mão pousada levemente na base de suas costas, como um gesto de segurança. Mas ela ainda podia sentir os olhares cortantes de todos os cantos da sala. Eles a estavam pesando, medindo-a e decidindo que ela não pertencia ali. Margaret Corsetti voltou à sala de estar após sua conversa com o Sr. Sullivan. Ela estava no meio de um grupo de mulheres e homens elegantemente vestidos, todos a observando com um respeito que Clara reconheceu como medo disfarçado. Margaret disse algo suavemente e o grupo riu. A risada foi baixa, mas alta o suficiente para Clara ouvir de onde estava. Então Clara ouviu o italiano. Olhe para ela, disse Margaret, a voz cheia de desprezo, claramente assumindo que Clara não entenderia. Olhe para ela! Ela usa roupas de segunda mão e acha que pode ficar aqui. Outra mulher riu e respondeu em italiano. É lixo da Zona Sul. Onde seu filho a encontrou? Margaret ergueu um ombro elegante. Meu filho está apenas se divertindo um pouco. Logo ele encontrará alguém digno do nosso sangue. Esta garota não tem família, nem educação, nada. A risada dele se espalhou pelo grupo, pequena, mas cruel. Clara ficou imóvel como uma pedra. Ela ouviu cada palavra, entendeu cada palavra e a sentiu cortá-la como lâminas afiadas. Daniel estava muito envolvido em sua própria conversa para ouvir as palavras baixas e venenosas que sua mãe estava sussurrando. Ele estava conversando com outro homem e não percebeu o que estava acontecendo. Mas Clara entendeu. Ela entendeu tão claramente como se estivessem dizendo diretamente para ela. Por um segundo, ela quis correr. Ela quis sair daquela sala, sair daquela casa, sair daquele mundo ao qual ela nunca deveria pertencer. Ela pensou em seu estúdio surrado na Zona Sul, as paredes descascando, o aquecedor quebrado, mas pelo menos lá ninguém a chamava de lixo. Então ela pensou em todas as vezes que a vida a derrubou, as famílias adotivas que a tratavam como empregada não remunerada, o tio que roubou o dinheiro do seguro dela, os homens que lhe ofereceram oportunidades em troca de seu corpo, os e-mails de rejeição. Ela havia sido derrubada repetidamente, e ainda assim se levantou. Ela não correu então, ela não ia correr agora. Clara respirou fundo, ergueu o queixo e caminhou diretamente em direção ao grupo que estava rindo dela. Daniel a viu se mover e correu atrás dela, sem entender o que estava acontecendo. Clara parou na frente de Margaret, perto o suficiente para ver o leve brilho de surpresa nos olhos da mulher mais velha por sua audácia. Então Clara falou em italiano impecável, com o sotaque siciliano que aprendera em noites esfregando o chão em restaurantes de Little Italy. Senhora, eu posso não ter uma família ou um diploma, mas tenho algo que seu dinheiro não pode comprar. Respeito próprio e a capacidade de julgar as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que elas têm. E se você acha que seu filho está apenas se divertindo comigo, talvez você não conheça seu filho tão bem quanto uma estranha como eu conhece. A sala ficou completamente silenciosa. A música continuou tocando, mas parecia vir de outro mundo. Ninguém respirava. Ninguém se movia. Todos os olhos estavam fixos em Clara e Margaret. Margaret ficou congelada, como se tivesse virado pedra, o rosto pálido, os olhos arregalados de choque. Em 62 anos de vida,
em décadas governando este mundo como uma rainha. Certamente ninguém jamais ousara falar com ela daquele jeito. Não assim. Não uma jovem em um vestido de segunda mão da Zona Sul. Clara não recuou. Ela ficou ali, a espinha ereta, os olhos fixos nos de Margaret, e esperou. Ela não ia se desculpar. Ela não ia baixar a cabeça. Se quisessem expulsá-la, teriam que fazê-lo enquanto ela ainda estivesse de pé. Daniel estava ao lado dela, e quando Clara olhou para ele, ela o viu olhando para ela com uma expressão que nunca tinha visto antes. Não choque, não constrangimento, mas profunda admiração, como se ele a tivesse visto pela primeira vez e percebido que ela era ainda mais extraordinária do que ele acreditava. Margaret recuperou a compostura mais rápido do que Clara esperava. Ela olhou para Clara com olhos de gelo e disse com uma voz tão doce que era perigosa. Você é impressionante. Deveríamos conversar em particular no meu escritório. Daniel deu um passo à frente como se quisesse impedi-la, mas Margaret ergueu a mão. Isso é entre mulheres, meu filho. Ela é forte o suficiente para lidar com isso sozinha. Não é? A pergunta era um desafio e Clara sabia disso. Ela olhou para Daniel, viu a preocupação em seus olhos e então deu um pequeno aceno de cabeça. Eu vou ficar bem. Ela seguiu Margaret por um longo corredor ladeado por velhas pinturas a óleo até um escritório com painéis de carvalho escuro. Margaret fechou a porta e foi direto para uma pintura de paisagem pendurada atrás da mesa. Ela a deslizou para o lado, revelando um cofre embutido na parede. Clara ficou parada e observou Margaret abri-lo, tirar uma maleta de couro preta e colocá-la sobre a mesa. Margaret abriu a maleta e Clara viu pilhas de dinheiro dentro. $500 mil, disse Margaret, o tom tão calmo como se estivesse falando sobre o tempo. Dinheiro vivo, não rastreável. Você pega isso, desaparece da vida do meu filho e fingimos que nunca nos conhecemos. Clara olhou para o dinheiro. $500 mil. Ela poderia pagar todas as dívidas, comprar um lugar decente, ir para a faculdade, reconstruir sua vida do zero. Essa quantia poderia mudar tudo. Então ela ergueu a cabeça e empurrou a maleta de volta para Margaret. Você não pode me comprar, disse Clara, a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Eu já não tive nada antes. Sem casa, sem família, sem $1 no bolso e ainda assim sobrevivi. Seu dinheiro não significa nada para mim. Margaret a observou por um longo momento, os olhos se estreitando como um gato medindo um rato. Então ela riu, um som frio e sem calor. Você é corajosa ou estúpida? Ainda não decidi qual. Ela fechou a maleta e a colocou de lado. Mas talvez você mude de ideia quando souber a verdade sobre o homem por quem está apaixonada. O peito de Clara se apertou. Que verdade? Margaret sentou-se na cadeira de couro atrás da mesa, cruzando as pernas, observando Clara como uma cobra se preparando para atacar. Você não sabe quem meu filho realmente é, sabe? Você acha que ele é um empresário, o dono de uma empresa de transporte? Daniel Reeves, da Reeves International. Ela deu uma pequena risada desdenhosa. Daniel Reeves não existe. Isso é apenas uma fachada. O nome verdadeiro do meu filho é Dante Corsetti. Ele é o chefe da família mafiosa Corsetti, uma das maiores organizações criminosas de Chicago. Clara sentiu seu sangue virar gelo. Não, ela estava mentindo para afastar Clara. Isso era apenas uma tática depois que o dinheiro não funcionou. Você não sabe quantas pessoas ele matou, Margaret continuou, a voz monótona, como se estivesse lendo uma lista de compras. Você não sabe sobre armazéns cheios de armas, sobre remessas de cocaína passando pelo porto de Chicago, sobre as pessoas que o traíram e nunca mais foram encontradas. Você acha que aquele sangue no punho dele era de um acidente de armazém? Clara ficou congelada, pregada no chão. Ela pensou em cada pista que escolheu ignorar. A ligação em italiano, sua voz fria de comando, o sangue no punho da camisa, Tommy e os homens o chamando de chefe, a cobertura de luxo, o perigo que se agarrava a ele como uma segunda pele. Ela sabia. No fundo, ela sabia que algo não estava certo, mas ela escolheu não olhar porque o amava. Ela se virou e saiu do escritório, ignorando Margaret chamando por ela. Ela passou pelo corredor, pela sala de estar cheia de pessoas olhando para ela, e encontrou Daniel. Não, Dante, de pé perto de uma janela, conversando com Tommy. Ele a viu e seu rosto mudou instantaneamente. Ele sabia que algo havia acontecido. Clara, quem é você?
Ela exigiu, a voz trêmula, mais alta o suficiente para as pessoas próximas ouvirem. Neil Reeves ou Dante Corsetti? A sala ficou em silêncio pela segunda vez naquela noite. Dante fechou os olhos por um segundo e, quando os abriu, Clara viu rendição ali. Clara, eu posso explicar. Ele é um chefe da máfia, ela disse, a voz falhando. Você matou pessoas. Você mentiu para mim desde o início. Tudo foi uma mentira. Dante deu um passo em direção a ela, mas ela recuou. Por favor, me escute. Deixe-me explicar. Eu prometi que não mentiria mais para você, sussurrou Clara, lágrimas escorrendo por suas bochechas. E você ainda mentiu. Todos os dias, a cada minuto. Ela se virou e correu para a porta. Ela ouviu Dante chamando seu nome, ouviu Tommy dizer, chefe, deixá-la ir assim é perigoso. Mas ela não parou. Ela saiu correndo da mansão, do jardim perfeito, de um mundo ao qual ela nunca deveria pertencer. Ela correu até seus pulmões arderem e suas pernas não conseguirem mais carregá-la. Então ela parou em uma rua vazia e chorou. Clara voltou para seu apartamento em ruínas na zona sul tarde da noite. Depois de gastar seus últimos dólares em um ônibus que a levou até a metade do caminho, ela andou os quilômetros finais com os saltos na mão e os pés descalços, sangrando nas calçadas quebradas. Ela subiu 4 lances de escada no escuro porque a luz do corredor estava apagada novamente. Destrancou sua pequena porta e desabou no chão no segundo em que a fechou atrás de si. Ela não chorou mais porque suas lágrimas haviam acabado no caminho para casa. Ela apenas ficou sentada ali no escuro, olhando para o nada, tentando processar tudo o que havia acontecido. Daniel não existia. O homem que ela amava era Dante Corsetti, um chefe da máfia, um assassino, um criminoso classificado entre os mais perigosos de Chicago. Cada sorriso, cada beijo, cada palavra doce havia sido construída sobre uma base de mentiras. Os dias que se seguiram passaram em uma névoa. Clara tentou voltar à sua vida antiga, acordar, ir à cafeteria do Joe, sentar-se na mesa da janela, abrir o laptop e trabalhar. Mas tudo estava diferente. Ela via alguém a observando em todos os lugares, um carro preto estacionado por muito tempo na rua, um homem lendo um jornal na lanchonete do outro lado que nunca virava a página, uma forma no beco por onde ela passava todos os dias. Ela não sabia se eram homens de Dante ou seus inimigos, e isso a assustava mais do que qualquer coisa. Joe percebeu imediatamente. Ele viu as olheiras sob os olhos dela, a maneira como ela se encolhia toda vez que o sino da porta tocava, o assento vazio em frente a ela, onde Daniel costumava se sentar. Mas ele não perguntou. Ele apenas trazia café e torradas extras para a mesa dela sem uma palavra. Depois dava um tapinha gentil em seu ombro antes de se virar. Uma semana se passou. Clara começou a pensar que talvez tivesse escapado. Talvez o mundo de Dante a deixasse em paz se ela mantivesse distância. Ela estava errada. Aquele dia era uma terça-feira comum. Clara estava caminhando para o Joe como sempre, o laptop na bolsa, música tocando em seu celular velho. Ela não percebeu a van branca diminuindo a velocidade ao seu lado até que fosse tarde demais. A porta lateral se abriu e 2 homens saíram correndo. Clara gritou e tentou correr, mas uma mão agarrou seu cabelo e a puxou para trás. Ela se virou e arranhou o rosto de um homem, suas unhas cravando uma longa linha em sua bochecha. Mas o outro deu um soco em seu estômago e ela se dobrou, sem fôlego. Eles a empurraram para dentro da van e a porta se fechou antes que alguém pudesse ver. Clara foi vendada e suas mãos foram amarradas durante todo o trajeto. Ela tentou rastrear cada curva, contar os minutos, qualquer coisa que pudesse lhe dizer onde estava. Mas depois de um tempo, ela se perdeu completamente. Quando a van parou e a arrastaram para fora, ela sentiu o cheiro de óleo de motor e metal enferrujado, uma área industrial. Eles a levaram para um prédio e a forçaram a sentar em uma cadeira. Alguém arrancou a venda e Clara piscou sob as luzes de neon. Ela estava em um armazém velho, cercada por prateleiras vazias e máquinas abandonadas cobertas de poeira. Sentado à sua frente estava um homem asiático de 40 e poucos anos, vestindo um terno cinza, cabelo preto penteado para trás, olhos frios e um sorriso que nunca os alcançava. Clara Bennett, ele disse, a voz com um leve sotaque estrangeiro. A namorada de Dante Corsetti, ou devo dizer, ex-namorada, pelo que ouvi. Quem é você? Clara perguntou, a voz rouca, mas firme. Victor Young.
Ele sentou-se na cadeira em frente a ela e cruzou as pernas como se fosse uma reunião de negócios comum. Eu comando a tríade em Chicago e tenho algumas divergências com a família Corsetti que precisam ser resolvidas. Clara entendeu instantaneamente. Eu sou uma isca, ela disse, não como uma pergunta. Victor sorriu satisfeito. Garota esperta. Sim, Dante Corsetti virá para te salvar. E quando ele vier, eu estarei esperando. Clara sustentou o olhar de Victor sem piscar. Ela não implorou, não chorou, não demonstrou medo, embora seu coração estivesse batendo forte no peito. Você acha que Dante virá por mim? Ela disse, a voz fria como pedra. Nós terminamos. Ele não se importa mais comigo. E mesmo que ele venha, você não o entende de jeito nenhum. Da mesma forma que não me entende. Victor inclinou a cabeça intrigado. Ele não esperava essa calma de uma garota que acabara de ser sequestrada. Ele se levantou, abotoou o paletó e olhou para ela com um sorriso frio. Veremos. Então ele se virou e foi embora, deixando Clara sozinha no armazém com 2 guardas e uma escuridão que começou a engolir cada resquício de esperança. O telefone de Dante tocou enquanto ele estava em sua cobertura, olhando para Chicago à noite. Ele não dormia desde a noite em que Clara foi embora. Não comia, não trabalhava. Ele apenas ficava ali e pensava nela. Ele olhou para a tela e viu um número desconhecido. Ele atendeu. Dante Corsetti, a voz de Victor Jung veio pela linha, presunçosa e satisfeita. Eu tenho algo que pertence a você. O sangue de Dante virou gelo. Sua garota é bem corajosa, Victor continuou. Ela não está chorando e implorando como as outras. Mas não acho que ela manterá essa compostura por muito tempo se você não cooperar. O que você quer? Dante perguntou, a voz um rosnado de uma fera ferida. Victor deu uma risada suave e começou a listar suas exigências. 10 milhões de dólares, controle da área portuária sul e um pedido de desculpas público na frente de todas as outras famílias. Dante não ouviu até o fim. Ele desligou no meio da frase e atirou o telefone na parede, a tela se estilhaçando. Tommy entrou correndo com o barulho. Ele viu Dante parado no meio da sala, todo o seu corpo tremendo de fúria, os olhos selvagens como um lobo encurralado. Chefe, o que aconteceu? Dante olhou para Tommy e Tommy deu um passo instintivo para trás. Em 10 anos trabalhando para Dante, ele nunca tinha visto seu chefe perder o controle assim. Jung pegou a Clara. Dante disse, a voz tão fria que o ar na sala pareceu congelar. Reúna todos. Atacamos esta noite. Chefe, precisamos de um plano. Precisamos de tempo para esta noite. Dante o interrompeu, cada palavra como uma bala. Não me importa quantos homens custe, não me importa quantas pessoas morram. Eu vou trazê-la de volta. Tommy olhou para seu chefe e soube que nada poderia mudar essa decisão. Ele acenou com a cabeça e saiu para reunir a equipe. Enquanto isso, Clara estava sentada no armazém escuro, os pulsos queimando onde a corda cortava sua pele. 2 guardas estavam na porta, ocasionalmente conversando em mandarim que ela não entendia. Ela examinou a sala em busca de algo que pudesse ajudá-la a se libertar. Atrás dela, havia um sistema de canos velhos e enferrujados, com bordas afiadas nas juntas. Clara começou a esfregar a corda contra uma daquelas bordas irregulares, lenta e pacientemente, mantendo seus movimentos pequenos para que os guardas não percebessem. A corda se desfiou pouco a pouco, o atrito arranhando sua pele até sangrar. Mas ela não parou. Ela já havia sobrevivido a coisas piores. Ela não ia morrer em um armazém imundo como uma presa indefesa. 1 hora, depois 2. Finalmente, a corda se rompeu. Clara manteve as mãos atrás das costas, fingindo que ainda estava amarrada. Ela esperou por uma oportunidade. Então, tiros explodiram. Não um único tiro, mas uma barragem que ecoou pelo distrito industrial como fogos de artifício do inferno. Os 2 guardas saíram correndo pela porta com armas em punho. Gritando algo em mandarim, Clara se levantou imediatamente. Ela avistou uma barra de metal enferrujada no chão, talvez parte de uma prateleira. Ela a pegou, sentiu o peso em sua palma e se escondeu atrás de uma máquina velha. Lá fora, a luta estava intensa. Clara ouviu tiros, gritos, corpos batendo nas paredes e então passos se aproximaram da porta do armazém. Ela apertou a barra, pronta para atacar quem quer que entrasse. A porta foi arrombada. Dante estava lá, a camisa manchada de sangue, uma arma na mão, o rosto duro como pedra,
mas os olhos frenéticos procurando. Quando ele viu Clara de pé com uma barra de metal nas mãos, pronta para lutar em vez de se encolher, ele parou como se tivesse virado pedra. Eles se encararam em silêncio, os tiros ainda ecoando em algum lugar lá fora, mas soando como se viessem de outro mundo. Clara viu o sangue na camisa dele e não sabia se era dele ou de outra pessoa. Ela viu exaustão, medo e alívio misturados em seu rosto. Ela viu o homem que mentiu para ela, o homem que matou, o homem que arriscou tudo para invadir o covil de um inimigo apenas para encontrá-la. Dante deu um passo em direção a ela e Clara deixou a barra de metal cair no chão. Ele a puxou para seus braços, segurando-a com tanta força que parecia que ele tinha medo de que ela desaparecesse se ele a soltasse. E Clara sentiu todo o seu corpo tremer. "Você está bem?" Ele sussurrou em seu cabelo, a voz falhando. "Você está machucada?" Clara não respondeu. Ela apenas o abraçou e fechou os olhos, permitindo-se sentir segura pela primeira vez desde o sequestro. Ela ainda estava com raiva dele. Ela ainda sentia a dor das mentiras, mas naquele momento nada importava, exceto que eles estavam vivos e nos braços um do outro. Enquanto Dante conduzia Clara para fora da fumaça, a equipe de Tommy se movia para neutralizar os guardas restantes da tríade. Victor Jung foi encontrado encurralado em seu escritório, seu império desmoronando em uma única noite, enquanto Dante garantia que ele nunca mais andaria pelas ruas de Chicago. Dante levou Clara para uma casa segura nos subúrbios de Chicago, uma casa pequena e modesta que ninguém no submundo conhecia. Ela tinha ferimentos leves nos pulsos por causa da corda e um hematoma na bochecha por ter sido atingida quando revidou, mas se recusou a ir ao hospital. "Não quero responder a perguntas que não posso responder honestamente", disse ela. E Dante entendeu. Ele mesmo a enfaixou, seus movimentos tão gentis e cuidadosos que Clara teve que desviar o olhar para que ele não visse seus olhos se encherem de lágrimas. Naquela noite, eles se sentaram um de frente para o outro na pequena sala de estar, um bule de chá entre eles já frio e um silêncio pesado pairando no ar. Então Dante começou a falar. Ele contou a ela sobre a noite em que seu pai morreu. Ele tinha 12 anos, estava em seu quarto fazendo lição de casa quando ouviu tiros no andar de baixo. Ele desceu correndo e encontrou seu pai no chão, o sangue se espalhando por toda parte e 2 homens saindo pela porta. Ele viu seus rostos. Ele se lembrava daqueles rostos desde então. Sua mãe o encontrou sentado ao lado do corpo de seu pai, as roupas encharcadas de sangue, os olhos vazios. Ela não o abraçou, não chorou, não ofereceu conforto. Ela apenas olhou para ele e disse: "Você é o único homem que restou nesta casa agora. Você tem que ser forte." A partir daquela noite, Dante não pôde mais ser uma criança. Sua mãe o empurrou para o mundo de seu pai. Ensinou-o a administrar o império criminoso, como dar ordens, como matar quando necessário. Não por amor, mas porque ela precisava de uma ferramenta para manter o poder. Ele cresceu na escuridão, aprendeu a esconder seus sentimentos, aprendeu a se tornar o homem que todos temiam, e odiou isso todos os dias de sua vida. Clara ouviu sem interromper. Então foi a vez dela. Ela se abriu sobre os detalhes menores e dolorosos que havia mantido escondidos antes, a sensação de ser invisível naquelas casas lotadas e a maneira como costumava estudar idiomas tarde da noite apenas para ter um mundo que pertencia apenas a ela. Ela contou a ele sobre dormir em parques porque não tinha para onde ir, sobre aprender a sobreviver na rua antes de encontrar seu primeiro emprego de limpeza. Eles conversaram até de manhã, compartilhando cicatrizes que nunca haviam mostrado a ninguém. E quando a primeira luz do sol entrou pela janela, Clara tomou sua decisão. "Eu vou ficar", ela disse, a voz exausta, mas firme. "Mas com uma condição, não quero fingir que não sei quem você é. Não quero viver em um mundo onde você esconde metade da sua vida de mim. Se eu vou ficar, quero saber de tudo." Dante olhou para ela por um longo tempo, depois acenou com a cabeça. "Ok." No dia seguinte, quando Margaret não estava em casa, Dante voltou à mansão para pegar alguns documentos importantes. Ele desceu ao porão e por acaso notou uma velha caixa de madeira escondida atrás das prateleiras de vinho. Curioso, ele a abriu e encontrou cartas, dezenas de cartas escritas à mão. O papel amarelado pelo tempo, todas endereçadas a Margaret por um homem chamado Michael. Dante as leu e seu mundo virou de cabeça para baixo.
Michael era um operário de fábrica, pobre, e amava Margaret com uma devoção imprudente. Eles se conheceram quando Margaret era jovem, antes de sua família forçá-la a se casar com o pai de Dante para fortalecer uma aliança entre duas famílias. As cartas estavam cheias de amor, esperança e planos de fugir juntos. Então elas pararam abruptamente. A última peça não era uma carta de Michael, era um recorte de jornal sobre um acidente de carro que matou um operário de fábrica. Todos sabiam que não tinha sido um acidente. Dante levou as cartas para cima e confrontou Margaret quando ela entrou pela porta. Ela viu as cartas nas mãos do filho e seu rosto ficou pálido. Pela primeira vez na vida de Dante, ele viu sua mãe tremer. "Onde você encontrou isso?" Margaret perguntou, a voz mal passando de um sussurro. "Não importa", disse Dante. "O que importa é que você amou um homem pobre. Você sabe como é ser arrancada de alguém que você ama por causa do status. Então, por que está fazendo o mesmo comigo?" E o muro que Margaret construiu por 40 anos finalmente rachou e caiu. Ela se afundou em uma cadeira, os ombros tremendo, e chorou. Pela primeira vez em décadas, ela chorou. Ela contou a Dante sobre Michael, sobre seu primeiro amor, sobre o plano de fugir juntos, e sobre a noite em que recebeu a notícia de que ele havia morrido em um acidente que o avô de Dante havia arranjado. "Eu o perdi", disse Margaret entre lágrimas. "E construí um muro ao redor do meu coração a partir daquele dia, porque não conseguiria sobreviver a esse tipo de dor novamente. Eu pensei, se você nunca amasse ninguém, não seria ferido como eu fui." Dante se ajoelhou na frente dela. E pela primeira vez em anos, eles realmente se viram. 6 meses se passaram desde aquela noite caótica. Clara agora estava sentada em seu próprio escritório particular, no 12º andar da Corset International, olhando para o horizonte de Chicago através de uma grande vidraça. Na parede pendia sua certificação oficial da Associação Americana de Tradutores, prova do que ela conquistou por sua própria capacidade. Ela era a intérprete oficial para todos os negócios legítimos da família Corset, desde contratos de transporte internacional até acordos comerciais com parceiros europeus. Dante estava gradualmente mudando as operações da família para um caminho legal, lento e perigoso, porque nem todos na organização concordavam. Mas ele estava determinado. Ele disse a Clara que queria construir um legado diferente, um do qual seus filhos pudessem se orgulhar um dia, em vez de ter que se esconder. Margaret também havia mudado. Ela não se tornou calorosa da noite para o dia. Esse tipo de personalidade estava enraizado nela há muito tempo, mas ela começou a respeitar Clara. Às vezes, ela até pedia a opinião de Clara sobre contratos internacionais, sobre idioma e cultura, sobre os parceiros que estava se preparando para encontrar. E de vez em quando ninguém estava olhando, Clara pegava Margaret, a observando com uma expressão que não conseguia nomear. Talvez reconhecimento, talvez um traço de inveja, porque Clara tinha algo que Margaret havia perdido há muito tempo. Numa tarde de outono, Dante foi ao escritório de Clara e disse que queria levá-la a algum lugar. Ela não perguntou onde, apenas pegou o casaco e o seguiu. Quando o carro parou em frente à cafeteria do Joe, na Zona Sul, Clara sentiu o coração apertar. Ela não voltava lá desde o sequestro, não porque estivesse com medo, mas porque não sabia como encarar Joe depois de tudo o que havia acontecido. Eles entraram e Joe estava atrás do balcão como sempre, com sua carranca familiar. Mas hoje, algo estava diferente. A mesa perto da janela, a mesa de Clara, estava coberta com uma toalha branca e limpa, um pequeno vaso de flores no centro. Joe já havia preparado 2 xícaras de seu melhor café, o tipo que ele só fazia para ocasiões especiais. Clara olhou para Dante com um olhar interrogativo, mas ele apenas sorriu e a levou até a mesa. Eles se sentaram e Clara percebeu que a mão de Dante tremia ligeiramente enquanto ele pegava a dela. Então ele se levantou e se ajoelhou na frente dela. Clara parou de respirar. Dante tirou uma pequena caixa e a abriu. Dentro não havia um grande anel de diamante, do tipo que ela esperava que um homem rico como ele escolhesse. Era um anel de ouro simples, ligeiramente gasto, com uma pequena pedra que captava a luz com um brilho silencioso e modesto. "Este era o anel da minha avó", disse Dante, a voz ficando rouca. "Ela foi a única mulher que me amou incondicionalmente antes de eu te conhecer. Eu quero que você o tenha." Clara olhou para o anel, depois para ele,
lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Clara, você não precisa de mim, disse Dante. Cada palavra pesada e sincera. Você sobreviveu por conta própria antes de me conhecer, e pode sobreviver sem mim. Você é mais forte do que qualquer pessoa que eu já conheci. Mas eu quero construir um novo mundo com você. Não o mundo de segredos e violência da minha família. Não o mundo que te machucou com portas fechadas e desprezo. Um mundo que seja nosso. Um lugar onde possamos ser nós mesmos. Um lugar onde curemos as feridas um do outro em vez de criar novas. Você quer construir esse mundo comigo? Clara não conseguia falar por causa das lágrimas. Ela apenas acenou com a cabeça uma vez, depois duas, e finalmente forçou uma única palavra quebrada. Sim. Dante deslizou o anel em seu dedo e se levantou para puxá-la para seus braços. Joe se aproximou com 2 xícaras de café nas mãos. Seu rosto ainda tão rude como sempre, mas seus olhos úmidos. Demorou para pedir. Ele pousou o café e balançou a cabeça. Estou esperando há meses. Pensei que teria que esperar mais alguns. Clara riu entre as lágrimas e se levantou para abraçá-lo. Obrigada, Joe, por tudo. Joe deu um tapinha desajeitado em suas costas, depois se virou e fingiu limpar o balcão para esconder o fato de que estava enxugando os olhos. Do lado de fora da janela, Chicago ainda estava lá, em toda a sua beleza e perigo. A cidade ainda estava cheia de escuridão, ainda cheia de pessoas que queriam machucá-los, ainda cheia de lutas que teriam que ser travadas. A vida de Clara e Dante nunca seria normal da maneira que outras pessoas definem normal. Mas quando Clara olhou para o anel em sua mão, e depois para os olhos do homem sentado à sua frente, ela soube que havia encontrado seu lugar. Não no dinheiro, não no poder, não em mansões brilhantes ou festas luxuosas, mas em ser amada exatamente como ela era, com cada cicatriz e aresta afiada, com um passado doloroso e noites passadas na rua, com teimosia e respeito próprio que nunca se curvaram, e que ela percebeu valer mais do que qualquer dinheiro poderia comprar. A história de Clara e Dante nos ensina que de onde você vem não define seu valor. Se você nasceu em um palácio ou foi criado na rua, o que importa é como você enfrenta as dificuldades, a dignidade que protege e o amor que dá aos outros. Às vezes, as cicatrizes mais profundas são o que nos ajuda a reconhecer a pessoa que realmente nos entende. Obrigado por ficar com esta história até o final. Se você se emocionou ou tirou algo significativo para si, por favor, inscreva-se, dê um like e compartilhe este vídeo para que possamos trazer mais histórias com coração todos os dias. Como esta história fez você se sentir? Você já enfrentou julgamentos sobre sua origem ou status social em sua própria vida? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós realmente queremos ouvir o que está em seu coração. Finalmente, desejo a todos que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e paz diária. Adeus e até o próximo vídeo.